Saudações, doutores. Meu nome é Júlia e eu vim dizer para vocês que vai dar certo. Eu não sei se vocês já conhecem o meu site. Eu tenho um site que o nome dele é Humanos por Direitos. O objetivo do site é lei, debates e direito penal sob a ótica de direitos humanos. Muitas pessoas no meu site, que eu também estou fazendo a segunda fase da OAB em penal, me pediram para gravar esse vídeo falando um pouquinho de pensamento de defesa. Que eu sempre estou estudando os direitos humanos, o direito penal, a ótica do garantismo constitucional. Então era sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Mas antes, como vocês estão vendo, tá escuro aqui atrás de mim aqui tem um quintal. Estou no meio do meu quintal com vocês na natureza. Por que eu escolhi esse lugar? Eu acho que todo mundo, eu estou um pouco também, eu acho que todos nós estamos no último da tensão, falta uma semana para nossa prova, é domingo, é dia 9 agora. Então, acho que todo mundo já está tensionado pra caramba. Tem tensão familiar no meio, tem responsabilidade, tem carreira, tem sonhos, tem muita coisa envolvida nessa prova. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: vai dar certo, já deu certo. Essa prova é só o primeiro passo de muitos sonhos que vem pela frente. Eu acho assim, o mais importante na OAB é a gente descobrir a peça. Lógico, se não descobrir a peça, zero. Mas então, o mais importante na OAB é descobrir a peça. No meu site, www.juliareader, reader igualzinho do Adobe Acrobat Reader, juliareader.comunidades.net, eu tenho várias aulas que eu coloquei agora, uma de marcação de código com a Patrícia Vanzolini do Damásio, que eu peguei do YouTube, e uma aula excelente do professor Rodrigo Belo. Eu fiz a minha segunda fase no curso Fórum. Eu recomendo 100% esse curso. Nossa, muito bom, uma preparação excelente. Então, mas enfim, a aula da Patrícia Vanzolini te ensina a marcar o código. Gente, não copiei aulas de lugar nenhum, tá? As duas estão disponíveis no YouTube. Então, essa aula da Patrícia Vanzolini, ela te ensina a marcar o código, fundamentos de peça, tá? E tal. Essa aula do Belo, ela te ensina a identificar a peça. É uma aula muito bacana. Então, eu recomendo para quem não tem certeza nisso ainda, dar uma corridinha no meu site, dar uma olhada nessas aulas que são muito bacanas. Mas enfim, tá. Superada essa primeira parte, descobrimos qual é a peça. Eu acho que o mais difícil na OAB é a gente pensar como defesa. Beleza, tem algumas peças que vão nos colocar como acusação. Se cair uma queixa-crime, se cair uma apelação subsidiária, se cair uma representação ou para você se colocar como assistente de acusação, realmente você vai ser acusação, beleza. Mas como isso é exceção, ou alguma peça de inquérito, mas como isso é exceção, nós vamos falar sobre o transicionar e pensar como defesa. Eu acho que isso é o mais importante na OAB. A nossa cultura, a cultura do nosso país, ele te coloca, ele traz muito a questão do direito penal máximo dos Estados Unidos, do prefeito Giuliani em Nova York, política da tolerância zero. O nosso país, hoje em dia, principalmente pela mídia, ele é muito inspirado nisso. A questão da presunção de culpabilidade. Nós substituímos a inocência pela presunção de inocência pela presunção de culpabilidade. Então, hoje em dia, acontece um fato supostamente criminoso, acontece uma conduta que tem os indícios, tem algum indício de autoria, alguma prova de materialidade, alguma coisa, a mídia não dá o tempo para o processo penal agir. A mídia já condena a pessoa. Já tem, sei lá, aqueles programas sensacionalistas, aquelas coisas que colocam a pessoa como... Enfim, isso marca a vida de uma pessoa e tudo mais. Então, eu acho assim, principalmente se cair uma peça de fase de investigação, a primeira coisa que nós vamos bater é a presunção de inocência, sem dúvida. Presunção de inocência na Constituição Federal, gente. Mas tudo bem, identificamos a peça. Somos defesa? Beleza. Qual a primeira peça possível da defesa? Se não for na lei de drogas, e se não for uma defesa preliminar de funcionário público, que as duas comportam defesa preliminar, tanto a lei de drogas quanto a lei de funcionário público, a primeira peça cabível da defesa é a resposta à acusação. Eu vou pegar essa peça como exemplo porque ela é a única peça que comporta exceções. Eu quero falar um pouquinho das exceções também. Vamos colocar assim. Todas as peças, apelação, recurso, tudo mais que você vai agir como defesa, você só vai no 107 do Código Penal, que são as causas extintivas de punibilidade, artigo 5º da Constituição, que são as preliminares, e artigo 564 do CPP, que são as preliminares. A resposta à acusação, gente, pelo amor de Deus, não vai me colocar exceção em recurso. A resposta à acusação é a única peça que vai nos comportar exceções. Então vamos lá, pesquisadas as exceções, aquelas clássicas, gente, incompetência de juízo, suspeição, essas coisas, razão da matéria, prerrogativas. Tem alguma exceção?
Nós vamos alegar na resposta. Esse é o momento. Passado esse momento, eu sou defesa. Qual que é o meu objetivo? Se eu estou na resposta à acusação, o meu objetivo é tentar uma absolvição sumária para o meu cliente. Daí nós vamos lá no artigo da absolvição sumária e nós vamos ver os casos de absolvição sumária. O artigo da absolvição sumária, salvo engano, é o 397, é isso, gente? Vem comigo, vamos lá. 397, 397, 397, 394, 395, 396. Isso mesmo, gente. 397 é o artigo da absolvição sumária. Então, vamos lá. Após o cumprimento no dispositivo do 396A e parágrafos desse código, o juiz absolverá sumariamente o acusado quando verificar. Então, esse é o nosso melhor pedido de mérito. Já estamos correndo um pouquinho falando do mérito. Então, nós vamos ver lá. A existência manifesta de cláusula excludente de culpabilidade de licitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por que salvo inimputabilidade, gente? Se nós estamos na resposta, que nós vamos pedir a absolvição sumária, a primeira peça, nós não podemos pedir a inimputabilidade, porque a inimputabilidade vai gerar uma medida de segurança para o nosso agente e para o nosso cliente. E a gente não quer isso se a gente conseguir uma outra tese. Porque, de uma certa maneira, a medida de segurança também é uma pena. Então, salva a inimputabilidade. Que o fato narrado não constitua crime ou extinta a punibilidade do agente. São essas causas primeiras que a gente vai buscar de mérito. Se a gente não conseguir isso de mérito, a gente vai buscar uma desclassificação, a gente vai buscar uma tipicidade, alguma coisa assim. A primeira coisa que a gente vai buscar de um mérito é uma absolvição sumária na resposta. Passado o momento da resposta, não cabe mais exceções e não cabe mais absolvição sumária. Não cabendo mais absolvição sumária, nós vamos buscar a absolvição do 386. 386, 386. 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva que reconheça estar provada a inexistência do fato, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal. Então, em fase de alegações finais ou em qualquer outra fase que não seja a resposta, principalmente na fase de alegações finais, nós vamos buscar o 386. Porque aí, depois vem a sentença. É isso que nós vamos buscar para o nosso cliente. Beleza, essas são as principais teses de mérito. É buscar absolvição. Se não couber uma absolvição, crimes contra a vida, por exemplo. Vamos buscar uma desclassificação. Vamos buscar uma retirada de agravantes, uma retirada de causa de aumento de pena. Já é uma boa. Crimes contra o patrimônio. Buscar um arrependimento posterior. Crimes contra a vida e contra o patrimônio. Buscar um arrependimento eficaz. Buscar alguma coisa do gênero. Passada essa fase, que é a do mérito, que eu pulei um pouquinho, eu queria falar um pouquinho com vocês de nulidades, que eu comecei falando da exceção porque a gente está em fase de resposta. Eu queria falar um pouquinho com vocês de nulidade. Nulidades é o que a gente vai arguir em fase preliminar. Se você está na resposta, você vai arguir lá dos fatos, da exceção, depois dos fatos, da exceção. Daí você vai arguir da exceção de incompetência, da exceção de alguma coisa, da exceção de suspeição, beleza. Depois da exceção, você vai arguir preliminarmente. Preliminarmente, a primeira coisa que você vai buscar é o artigo 107. No artigo 107 do Código Penal, deixa eu achar o meu artigo 107 do Código Penal aqui, gente. Gente, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, tá? Por isso que eu tô meio atrapalhada. No artigo 107 do Código Penal, quais são as causas? Aqui, se a gente estiver tratando de uma ação penal pública incondicionada, que é o mais comum, a gente só vai ter duas extinções possíveis, que é pela morte do agente, anistia, graça ou indulto, e pela prescrição. Essas três. As restantes são no caso de ação penal privada, que são, por exemplo, pelo perdão, pela decadência, são casos de ação penal privada. Mas se a gente está numa ação penal pública, o que a gente vai procurar? Morte do agente. A gente está vivo? Beleza. Anistia, graça ou indulto. Não teve? Beleza. Pela retroatividade que não mais considera crime o fato considerado como criminoso. Beleza, tendo isso, vamos nessa. Se não tiver, aqui nesse inciso, ó,
Pela prescrição, essa se aplica. Decadência não se aplica, que é causa de ação penal privada. Operempção também é causa de ação penal privada. Renúncia. Renúncia ao direito de queixa, estamos na ação penal privada. Perdão, ação penal privada. Retratação. Crime de ação penal privada, alguns admitem. Também no nosso caso de ação penal pública não admite. E perdão judicial. Também não admite. Em ação penal privada, em ação penal pública. Na ação penal privada vai admitir. Se você achar um caso aqui no 107, preliminarmente, você vai combinar o 107 com o artigo 564. No artigo 564, vamos dar uma olhadinha nele? 564, cadê meu 564? 563 diz o seguinte. 564. Achei, tarde do que nunca. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Gente, detalhe, uma nulidade, nenhum ato será declarado nulo se ele não resultar prejuízo. E, gente, um lembretezinho importante. Quando você for pedir nulidade, não pede nulidade do processo inteiro. Às vezes a FGV não reconhece. Pede nulidade daquele ato. Dá nulidade do interrogatório por falta de defesa técnica. Dá nulidade por supressão do interrogatório. Pede nulidade do ato, não pede nulidade do procedimento inteiro. É uma dica que fica. Então, vamos lá. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, aqueles casos que a gente já viu. O que interessa pra gente tá aqui a partir do parágrafo 3º, falando do 107. Quando a gente está falando de causas distintivas da punibilidade, começa assim. Pela falta das fórmulas de um dos seguintes termos. Você vai olhar aqui no 564, parágrafo 3º, tem da letra A à letra P. Se uma das nulidades comportar numa dessas formas, você vai colocar lá artigo 107, inciso tal, combinado com artigo 564, parágrafo 3º, letra tal. Se você não achar nenhuma dessas letras correspondentes, você encaixa no parágrafo 4º. Quer ver aqui o parágrafo 4º? Por omissão da formalidade que constituir elemento essencial do ato. Beleza. Enfrentamos as causas de extinção da punibilidade. Não tem causa de extinção da punibilidade, ou tem, já superamos essa fase? Vamos lá para o artigo 5º. Garantismo constitucional em ação. No artigo 5º, gente, a gente tem umas teses de defesa muito boas em questão de preliminares. Qualquer ofensa a princípio constitucional gera automaticamente uma nulidade do 564. Ofendeu a Constituição, corre no 564 sem nulidade. E na Constituição nós temos ofensa à ampla defesa, nós temos ofensa a provas ilícitas não podem ser admitidas, nós temos ofensa ao devido processo legal, ou seja, por exemplo, uma coisa que a FGV adora. Audiência. Começou ouvindo réu. Réu tem que ser ouvido por último, né? Interrogatório, a última parte. Começou, mudou a sequência de audiência, suprimiu testemunha, alguma coisa. Nulidade. Vai lá, ofensa ao devido processo legal. Combina, artigo 5º, incisinho do devido processo legal, combinado com 564, incisinho A. Beleza, gerou nulidade. Você vai olhar todos os incisos da Constituição e ver o que você pode arguir de nulidade, preliminarmente. Tendo ou não tendo, passando a fase da Constituição, aí você vai para o 564 mesmo. Porque no 564, se tiver alguma ofensa para ele por si só basta como nulidade. Beleza? Essas eram as preliminares que eu queria falar com vocês. Gente, superando as fases de preliminar, a gente tem que falar de mérito. O que eu busco no mérito? Claro, absolvição. Eu quero absolvição do meu cliente. Só que assim, não vamos forçar um caso de absolvição que não dê, né? O cara tá lá, indício de autoria, provas de materialidade, agiu com dolo, não dá. Vamos buscar uma desclassificação, vamos buscar alguma coisa que quebre o nexo, vamos buscar um arrependimento posterior, um arrependimento eficaz, vamos buscar alguma coisa que dê.
arrependimento posterior em crime contra o patrimônio. Vamos buscar um arrependimento eficaz. Vamos buscar um arrependimento, uma desistência voluntária. São as melhores teses de defesa, fora a gente conseguir a tipicidade ou a gente conseguir a absolvição. Gente, uma coisa que a OAB-FGV adora, a OAB-FGV quase tem fetiche por isso, é a questão da ausência de dolo. Por exemplo, vou pegar um artiguinho aqui que eu acho muito interessante. Vamos lá, nos crimes contra a família do Código Penal? Vamos comigo? Código Penal, Código Penal, Código Penal. Gente, esse crime vai estar, salvo engano, no 244. 244. Abandono material, era esse crime que eu queria. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, filho menor de 18 anos, inepto para o trabalho, ou ascendente inválido maior de 60 anos, não lhe provendo os recursos necessários ou faltando pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada, majorada, sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza. O que é o essencial do tipo? Sem justa causa. Isso é o que você tem que se ater. Esse é o dolo. Você tem que ter justa causa para cometer esse crime. Então, a FGV adora essa questão de dolo. Se você conseguir demonstrar, por exemplo, como é que vai vir essa questãozinha se ela quiser a tipicidade na peça? Fulano de tal deixou de pagar a pensão alimentícia aos filhos, não proveu o sustento material dos seus filhos. Mas fulano de tal, coitadinho, ele era cardíaco, ele tinha uma mulher desempregada, ele tinha 18 mil filhos. Brincadeira, gente, ele tinha 6, 5, 3 filhos. Ele era o arrimo de família. Ele era cardíaco, ele gastava dinheiro, ele provia o sustento do pai, ele cuidava de um irmão deficiente. Enfim, a FGV vai te contar uma história que, coitado do réu, ele tá encrencado da vida. Então, qual que é o grande lance, qual que é a sensibilidade, qual que é o feeling de prova que você tem que ter? Aí, rompeu o nexo da justa causa, rompeu o dolo. Ele não tinha dolo de deixar de pagar. Posso te dizer também que ele sempre tentava pagar, que ele procurava mais de um emprego para pagar, que ele queria prover. Ele não tinha dolo. Então, pelo que ele vai responder? Gente, conduta típica, atipicidade. Ele não teve vontade, ele não teve dolo, ele não teve vontade livre e consciente, ele não teve a justa causa de cometer esse crime. Beleza? Então, nós vamos defender a atipicidade. Essa era uma pegadinha interessante. Outra coisa que a FGV adora é a questão do crime impossível. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Matar um morto é muito óbvio como crime impossível. Mas vamos supor, estuprar o morto. Não estou falando de necrofilia, vamos lá. O agente, Tício, vamos pegar o Tício. Tício chega na casa de uma pessoa com o dolo de estuprá-la. A pessoa está dormindo, Tício a estupra. Na manhã seguinte, Tício lê no jornal que ela estava morta. A perícia constata que no momento do estupro ela já estava morta. Pelo que Tício vai responder? Ou melhorando um pouco o exemplo, essa pessoa estava em coma quando Tício a estupra. E quando a perícia é feita, constata-se que ela já estava com morte cerebral quando Tício a estupra. Qual a conduta de Tício? Vilipêndio de cadáver. Gente, pelo amor de Deus, não é vilipêndio de cadáver, tá? Tício vai responder por crime impossível. Quer ver? Vamos lá no artigo 17 do CP? Artigo 17 do CP. Artigo 17, artigo 17. Aqui, marcadinho. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, revólver de brinquedo, arma desmuniciada, ineficiência absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto. Então, a pessoa que Tício tentou estuprar era absolutamente ineficaz para o estupro. Era um objeto absolutamente ineficaz. Não pode ser um cadáver, não pode ser objeto de um crime contra a liberdade sexual. Gente, vilipêndio a cadáver. Todo mundo tem a mania de falar que é vilipêndio a cadáver nesse crime. Aonde que está o vilipêndio a cadáver no Código Penal? Ele está na seção de crime contra os mortos. Então, qual é o dolo de quem vilipendia cadáver?
é dolo de vilipendiar cadáver. É dolo de cometer um crime contra os mortos. Então, por exemplo, violação de sepultura. Se eu violo uma sepultura com o intuito de furtar, eu não estou cometendo violação de sepultura e nem estou cometendo vilipêndio a cadáver. Aliás, eu estou cometendo violação de sepultura, mas eu não estou cometendo vilipêndio a cadáver. O meu dolo era furtar. Vocês entendem? Se a sepultura está vazia, vamos supor, eu arrumo uma sepultura com o intuito de furtar. A sepultura está vazia. Eu cometi violação de sepultura? Eu cometi vilipêndio a cadáver? Não, o meu dolo era furtar. A sepultura estava vazia. Então, vamos observar bem o dolo da pessoa. O dolo do agente. Se o agente alcançou o dolo dele, ele vai responder. Se não tinha como ele alcançar o dolo dele, a conduta é atípica. Tudo bem? Se não foi alcançado o dolo dele, se não foi na modalidade tentada, se o crime é impossível, a conduta é atípica. Ou se ele não teve dolo naquele crime, a conduta é atípica. Caso de crime impossível, conduta atípica. Caso de o agente não tinha dolo naquele crime que ele praticou. Se o crime não admite modalidade culposa, lembrar sempre da excepcionalidade do crime culposo. Crime culposo só pode ser punido, crime só pode ser punido na modalidade culposa quando a lei permite. Então, por exemplo, a gestante vai escalar um morro, perde o bebê. A gestante vai responder por tentativa de aborto culposa? Não, gente, o aborto não é punível na forma culposa. Então, o crime culposo é excepcional. O agente só vai responder por aquele crime na modalidade dolosa. Se o agente não tinha dolo, a conduta é atípica. E ele só vai responder na modalidade culposa se a lei assim o permitir. Outra coisa que eu queria falar com vocês um pouquinho é sobre súmulas. Lembra que a gente estava falando sobre a questão da ampla defesa, da plenitude de defesa? A gente tem uma súmula muito interessante, que é a súmula, salvo engano, 523 do STF. Deixa eu conferir aqui para vocês. 523 do STF. 523, 523. 523, é isso mesmo, gente. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se provar prejuízo do réu. Então, o seu cliente foi condenado, não tinha defensor com ele, ou a defesa foi inepta, nulidade absoluta, ofensa à ampla defesa, ofensa aos artigos do CPP que falam disso, e essa súmula, 523. Aliás, gente, tem uma decisão muito interessante do STF nesse sentido, que teve um caso de um defensor que ele arguiu uma defesa em plenário, uma sustentação oral, de 4 minutos. O MP falou por 1h30, a sustentação do advogado foi de 4 minutos. O STF considerou que não houve nem defesa precária, que houve ausências de defesa mesmo, porque 4 minutos não são nem possíveis para você sustentar uma linha de raciocínio, por mais sucinta que seja essa linha. Então, eu quero todo mundo com atenção nisso. Defesa, ausência de defesa, ampla defesa. No júri, nós temos a plenitude de defesa, que é a possibilidade de teatralização, que é a possibilidade de trazer todas as teses de defesa em direito admitidas. E o cerceamento de qualquer meio de defesa causa nulidade, com ofensa à ampla defesa, se for no júri, com ofensa à plenitude de defesa. Citando essa súmula, gente, se eu posso deixar uma dica, devorem súmulas. Leiam as súmulas, leiam o máximo que você puder de súmulas, porque muitas questões são atadas nas súmulas. A FGV tem pedido muitas súmulas atualmente. 2 súmulas que eu queria destacar com vocês, nas súmulas vinculantes, são a tradicional súmula 11, que é a súmula sobre o uso de algemas. É uma súmula que eu queria destacar com vocês, que eu acho que vale a pena. O métodozinho que eu acho legal quando se trata de súmula é grifar as súmulas de penal de uma cor e as súmulas de processo penal de outra. Isso é permitido. Ou seja, dá uma lidinha nas súmulas do STJ, do STF, as vinculantes, grifa todas. Penal de rosinha, processo penal de amarelo, a cor que mais te interessar lá. Grifa todas as súmulas, que na hora da prova você dá uma olhada, faz aquela leiturazinha dinâmica, você vê o assunto que te interessa, às vezes você mata uma questão da desgraça na súmula, para ver se você conhece, se você está por dentro do entendimento dos tribunais. Então, súmula 11 é uma que eu queria destacar, que já é uma súmula bem antiguinha, que é do uso de algemas, que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundar o receio, fuga ou perigo à integridade física ou própria ou alheia do agente, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito.
sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão e do ato processual. Esse ato processual é muito interessante. Por exemplo, teu cliente é levado algemadinho para o interrogatório. Não era necessário, não foi fundamentado. Teve alguma nulidade nessa súmula? Você pede a nulidade do interrogatório. Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena prestar muita atenção e muito carinho nessa súmula. Súmula 14, súmula vinculante, gente. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já constatados em sede de procedimento investigativo realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária. Digam respeito ao exercício de ampla defesa. Eu acho uma súmula interessante também, que a gente está falando da ampla defesa. Eu acho bacana fazer uma remissãozinha do artigo 5º para ela. São as súmulazinhas que eu acho mais interessantes. Então, mas basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Uma conversinha rápida aqui, informal. Mas basicamente eu queria muito desejar sorte para todos vocês. Dizer que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Esse é o primeiro sonho. Atenção às súmulas, positividade. Se você está achando que você vai passar, se você está achando que você não vai passar, você já decretou que você não vai passar, muda de pensamento agora. Você tem uma semana. Aproveita essa última semana para relaxar, fica perto de tudo que te faz bem. Motiva a tua autoestima, confiança, autoconfiança, força, fé, vai dar certo. Queria deixar uma frase para vocês, que é uma frase que me motiva muito, que é uma frase que eu acredito muito. Porque todo mundo que escolhe penal, afinal de contas, nós somos uma das áreas que mais tem peça. Eu acredito que todo mundo que escolhe penal não tem medinho de qualquer coisa, né, galera? Então, o fácil, eu nem tentei. O difícil, eu fiz na hora. O impossível, eu fiz ontem. E o milagre, nós vamos fazer dia 9. Então, vamos lá, galera. Eu quero muito saber que vocês passaram. Eu quero muito saber que deu tudo certo. E eu tenho certeza que essa preparação que todos nós fizemos, que foi extensa, que foi árdua, vai nos preparar muito para a vida profissional e vai ser, assim, um divisor de águas na nossa vida. A gente enfrentou muita coisa, muita pressão. E eu tenho certeza que todos nós crescemos muito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Estou torcendo muito por vocês, espero que vocês torçam por mim e vai dar certo. Beijos, boa sorte!